Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Não, enquanto a gente não está tocando nos pré-colombianos, eu posso tirar uma dúvida de uma lição lá de quinta-feira passada? Pode? À vontade. É aquela lá que é para apontar os fatos, o exercício. Qual fatos? Era um exercício que se passou na quinta-feira. Apontando os fatos Deixa eu ver aqui. sobre colonialismo e imperialismo, né? É, Então, fatos, né? Como é que nós podemos encarar as colônias, né? No período do Brasil, né? Ou da América, né? Então, quais são os fatos ligados a ele e ligado ao imperialismo, que nós falamos da Segunda Revolução Industrial, né? Eu subi a aula ontem, sim. não sei se você viu. Quê? Não sei se você viu a aula que eu subi ontem no grupo. Sim, eu vi. Tava falando lá essas coisas. Uhum. Então, aí fica mais fácil assim para a gente poder, né, discutir. É mais ou menos assim, né? Então, o colonialismo é quando você vai explorar o território, só que você vai começar a povoar aquele território, né? Então, você vai povoar o território e quando você povoa aquele território, né, você vai criar ali a exploração de recursos, no caso mineral, agrícola, entre outros recursos que eles estão presentes. Já o imperialismo, assim, o colonialismo, você vai povoar, você vai criar um povo lá dentro, você vai criar um povoamento da sua cultura lá dentro. Já o imperialismo não. O imperialismo é só exploração. Então você nem manda pessoas para lá, você faz com que os próprios povos da região consiga matéria-prima para você. Tem essas diferenças aí, né? Entendi, obrigada. Tudo bem? Então, gente, bom dia. E aí, dona Nicole, tudo bem? Bom dia para você. Né? Tô vendo que você tá meio sem som, mas assim, vamos tranquilamente. Tudo bem, gente? Não, professor, não. Oi, desculpa. Eu tô com som, sim. Ah, tá. Tá bom. Né? Então, gente, é assim, né? Então, eu sei que a gente já falou um pouquinho aí dos povos pré-colombianos, né? Que a gente falou um pouquinho da chegada do europeu aqui na América. Mas, assim, gente, eu tenho que passar para vocês como é que os povos pré-colombianos eles viviam, porque muitos dos aspectos econômicos e culturais que eles tinham, que eles mantinham, o europeu ele vai se apropriar, né? Então, o que quer dizer se apropriar? O europeu ele vai pegar esses elementos e vão trazer para a sua cultura, né? Então, uma das coisas que nós devemos levar em consideração, que eu acho muito importante, e é sempre bom relevar, que é o seguinte: quando o europeu ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi chamar o povo que via os povos, né? Os povos que viviam aqui, como índio. Então, para o europeu, todo o povo que vivia aqui na América era índio. A gente já falou sobre isso, mas é bom a gente sempre relembrar que é o seguinte, o europeu, quando ele chega aqui na América, ele acreditava que ele tinha chegado nas Índias, né? Então, ele acreditava que tinha chegado lá no Oriente, né? Numa região aonde ele buscaria, né? Mercadorias, como seda, pimenta do reino, noz moscada, porcelana, entre outros produtos. Gente, ó, por que esses produtos eles eram tão importantes, né? Primeiro, as especiarias, no caso, pimenta do reino, noz moscada, canela, entre outras coisas, eles são conservantes naturais, né? Então, o que significa conservantes naturais? E quando você vai colocar um pouquinho de pimenta do reino na sua comida, hoje nós usamos para dar um gostinho diferente. No período ali que eles viviam, que não existia geladeira, esses conservantes, então a pimenta do reino, a canela, a noz moscada, ele servia como um conservante. Então fazia com que a vida útil da comida ele se estendesse por mais alguns meses, por mais alguns dias. Então por isso que daí vem o nome de tempero, aumentar o tempo útil do alimento. Né? Então, eles não tinham essa ambição de dar um gosto diferente para a comida.
mas sim de conservá-la por mais tempo. Gente, nós estamos falando de um período aí que comer bem, né? Comer bem significava ser rico, né? Então, tanto é que na Idade Média, no final da Idade Média e o início da Idade Moderna que nós estamos estudando aqui, o padrão de beleza era diferente. Então, o padrão de beleza, a pessoa para ser considerada bonita, né? Porque padrão de beleza vai seguir cada período vai ter o seu padrão de beleza. Então, o padrão de beleza para a Idade Média e começo da Idade Moderna, as pessoas tinham que ser gordinhas, né? Porque elas tinham dinheiro, né? Dinheiro para, né? Conseguir comer. Quando eu falo padrão de beleza, é assim, gente, nós temos períodos da nossa história que nós criamos, né, paradigmas, nós criamos o ideal que a sociedade acredita ser um padrão de beleza. Eu acho que a beleza é muito subjetiva, né? A beleza é algo que você deve tomar cuidado, não criar estereótipos, modelos. Mas assim, cada um vai encarar a beleza de uma forma. Qual o maior problema? Aquilo que eu falei lá no começo. Quando o europeu chegou aqui na América, ele massificou. Então, o que quer dizer? Ele chamou todos os povos que viviam aqui de índios. E quando eu falo em aspecto de beleza, então nós criamos o que alguns filósofos chamam de homem-massa, né? Então, o que é o homem-massa? Onde todos, né, todos devem ser iguais. Todos devem seguir um padrão de beleza, né? E eu acho isso um pouquinho pejorativo, né? Porque eu acho que isso aí é muito subjetivo. Cada um tem a sua forma de ver e cada um tem uma beleza independentemente do aspecto físico. Bem, gente, então assim, nós vamos começar a falar aqui um pouquinho dos maias, levando em consideração o seguinte, né, gente? Ó, nós estamos falando de um povo que viveu, né, assim, e um povo que nós temos pouco de conhecimento sobre ele por conta de uma questão muito focada na história, na forma como nós produzimos história. A história que nós contamos, né, a história que nós trabalhamos é muito a ver com a história que os gregos ensinaram, né, passaram de tempos em tempos. Que é o seguinte, nós vamos valorizar, nós vamos enaltecer muito mais a cultura de quem ganha do que a cultura de quem perde. Né? Então, nós vamos valorizar a cultura de quem venceu. No caso aí dos maias, nós temos uma questão aí que é bem emblemática. Primeiro, os maias, eles não chegaram a ver os europeus chegarem. Né? Tanto é que até mais ou menos no século XVIII, acreditava-se que o povo maia e o povo asteca era apenas um povo. Ele era apenas um povo só, porque as construções maias são muito parecidas com a construção, né, dos astecas, as pirâmides de degraus, entre outras coisas, a sua cultura, a sua iconografia. Bem, então, o que é iconografia? As pinturas, né? As pinturas nos templos, os ornamentos. Então, a cultura era muito similar. Bem, então é o seguinte. Então, quando nós falamos no caso aí da origem do povo maia, alguns estudos mostram que mais ou menos por volta de em torno de 2.000 anos antes de Cristo, um grupo de homens, um grupo de humanos, saiu da região dos Estados Unidos, ali mais ou menos por volta ali do território do Texas, e ele desceu pela América Central, né? Saiu lá da América do Norte, veio pela América Central e se estabilizou, se fixou ali na península de Yucatán. Gente, aonde que é a península de Yucatán? É no sul do México atual. México, né? Então, no sul do México atual. Então, o porquê nós vamos dar o nome de península? Né? Acredito que isso aí vocês vão ver muito em geografia, mas é bom a gente pensar o seguinte, o que é uma península? Uma península é uma extensão de terra que ela é ligada no continente, mas ela é quase toda cercada por água. No caso aqui da península do Yucatán, vocês podem perceber ali no sul do México, é como se fosse um chifre. Né? Um chifre ali no sul da África, onde ele estará ligado pelo continente, mas ao redor dele estará cercado por água. Bem, gente, então é o seguinte. Uma das coisas que nós vamos, né, tratar.
Então, os maias, eles vão construir várias cidades ali na península do Yucatán. E uma das características mais importantes do povo maia, que vai ser também herdado pelos astecas, é o sentido de cidade-estado. Lembra que a gente falou ano passado nos gregos o que é uma cidade-estado? Lembra, gente? O que é uma cidade-estado? Lembra? Né? Eu sei que aqui acho que só o Gustavo Sim. Lucas teve aula comigo o ano passado. Você sabe, gente, o que é uma cidade? Eu não lembro. Então, gente, assim, eles não se reconheciam como um império. Então, cada cidade dessa tinha seu próprio governo. Então, cada cidade dessa tinha sua própria forma de administração. Então, o que isso quer dizer? O porquê nós falamos de maias? Porque todo mundo, todas aquelas cidades tinham comum de comungar a mesma cultura, a mesma religião. Então, eles tinham essas características. A organização social, a cultura, a religião. Então, eles vão ter essas características em comum. Por isso que nós chamamos que o povo maia era composto por cidades-estados. Né? Cidades-estados dentro desse sistema. A cidade mais importante dos maias, ela vai ganhar o nome de Tikal. Né? Tikal era uma cidade que fica mais ou menos no centro da península do Yucatán. E essa cidade, no seu auge, no seu ápice, quando ela estava no seu máximo, ela tinha mais ou menos em torno de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas vivendo ali. Gente, nós estamos falando de uma região que ela é praticamente o México e o sul do México é uma região quase desértica, né? De florestas, entre outras coisas, mas tem uma parte dela que é mais ou menos um deserto. Então, assim, uma das coisas também que nós vamos, né, pensar aqui nos maias, os maias, mesmo vivendo na floresta, mesmo vivendo em um modelo que os europeus chamam de bárbaros, os maias, eles vão ter o controle da matemática. Eles eram ótimos matemáticos. Eles eram ótimos astrônomos. Né? Por que eu estou falando isso aí para vocês, né, gente? Ó, 2000 anos antes de Cristo, os maias, eles já dominavam a matemática e eles tinham o conhecimento do zero. Né? Do zero. Ah, professor, mas zero? Assim, o zero é um elemento muito importante na matemática. Né? Então, o elemento zero, o número zero, ele vai dar a base para muitos cálculos expressivos da matemática. Então, o europeu, o romano, durante 2000 anos antes de Cristo, os romanos e os gregos não tinham noção do zero. Eles não conheciam o zero. Os maias já conheciam o zero antes mesmo dos romanos. Então, isso vai dar uma vantagem muito grande para eles, né, nas construções das pirâmides, nas construções de estradas, né, de uma forma mais eficiente. Os maias também tinham um vasto conhecimento de medicina. Eles tratavam seus doentes. Eles tratavam seus doentes e isso também é uma vantagem muito considerável, porque o europeu, ele considerava que as doenças era algo que era causado por castigos divinos. Já os maias acreditavam que poderiam ser tratados. Eles também tinham uma visão teocrática. Então, o que é uma visão teocrática? Né? De uma sociedade organizada pelos deuses, mas eles acreditavam que as doenças poderiam ser o quê? Tratadas. Então, eles estudavam a medicina. Bem, gente, então, assim, uma outra coisa também importante aí que os maias eles vão trazer para nós é o seguinte, a sua economia. A economia maia, ela era organizada principalmente na questão da agricultura. Os maias eles serão ótimos agricultores. Eles vão produzir, no caso, o milho, a mandioca, o feijão e principalmente o cacau. Né? Acredito que todo mundo sabe o que é o cacau, né? Né? A base para o chocolate. Né? Tanto é que os maias, eles usavam, né? Os maias, eles usavam os caroços do cacau como moeda. Eles... Dá para fazer comprimido com cacau também. Oi, não entendi, Gustavo.
Dá pra fazer comprimido com cacau também. Sim, o cacau tem várias utilidades, mas os maias eles vão usar também o cacau como se fosse moeda. Eles vão trocar produtos por semente de cacau, porque era muito valioso. Fala, pode dizer. Ô, professor, não é tabaco que eles também produziam? Então, eles vão produzir tabaco, mas só que para o consumo e para o uso religioso. Eles acreditavam que o queimando tabaco ele poderia fazer oferendas aos deuses. Né? Tanto é que até os dias de hoje, o tabaco é um dos produtos mais cultivados na América do Norte, no caso do México, e na América Central. Guatemala, Cuba, entre outros países ali da América Central. Bem, gente, então é o seguinte, algumas coisas também bem importantes que nós vamos, né, trabalhar aí, é que eles acreditavam, né? Eles acreditavam no calendário como se fosse um ciclo, né? Então, tanto é que os maias e os astecas, principalmente os maias, eles acreditavam que a cada 80 anos o calendário ele chegava num período de recomeço. Por que é importante a gente frisar isso, né, gente? Porque o nosso calendário, o calendário gregoriano, que nós já falamos isso no ano passado, mas o calendário cristão, que foi elaborado pelo Papa Gregório, ele é um calendário linear. Então, o que quer dizer um calendário linear? Ele tem começo e ele vai indo numa linha constante. Né? Então, ele é linear, é a sucessão de acontecimentos. O calendário maia, não. Ele é um calendário cíclico. Ele tem o começo, o ápice e o fim. Né? Então, o calendário maia, eles acreditavam que em mais ou menos 80 anos, de 80 a 80 anos, o calendário ele chegava ao seu fim para recomeçar de novo. Né? Então, tinha essa característica. Tanto é que em 2012, acredito que muitos de vocês aqui eram bem novinhos em 2012, mas assim, em 2012 acreditava-se que o mundo iria acabar, porque os maias, eles pararam de contar o tempo, porque eles fizeram a projeção que no ano de 2012, no dia 21 de dezembro de 2012, seria o último dia do ciclo. E ali, muitas pessoas começam a dizer o seguinte, que seria o último dia do mundo. Tanto é que em 2012 foi lançado o filme. Não sei se vocês já chegaram a assistir o filme 2012. Né? Então, Já assisti uma de vez, né, professor? Então, o ser humano, ele é um animal, o ser humano é um animal que ele é muito ficcionado no fim do mundo. Então, ele sempre tenta prever quando será o fim do mundo. E o Maia, como ele também tinha esse aspecto de fim do mundo, só que para ele, que para o mundo recomeçar, tinha que acabar. É por isso que é importante a gente frisar que o calendário Maia é um calendário cíclico. Começo, ápice e fim. Bem, gente, então por que é importante a gente falar do Maia em si, né? Porque o Maia, ele tem um calendário de 365 dias, aquela coisa toda. Só que, em um determinado momento, né? Em um determinado momento, os maias, eles vão abandonar as suas cidades. Ninguém sabe exatamente o porquê. Ninguém sabe, mas por volta do ano 1200 depois de Cristo, as cidades maias foram abandonadas. Tem muitas teses. Tem algumas teses que dizem que os maias abandonaram as suas cidades por conta de doenças, por conta de mudanças climáticas. O certo é que, em 1200, os maias abandonaram as cidades. Eles sumiram. Eles sumiram. Tanto é que tem alguns teóricos que eu acho que é um absurdo, eu gosto muito de assistir Story Channel. O Story Channel tem alguns documentários chamados Os Astronautas, assim, os Deuses Astronautas. Tem algumas teorias que pregam que os maias foram abduzidos. Gente, é teoria, abduzidos, foram levados para o espaço. Mas na verdade não. Gente, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, você está lá vivendo na sua terrinha lá, plantando, colhendo, comercializando com os amigos ali do lado.
só que começa a ter doenças que você não sabe como curar. Doenças. No caso, falam que existia um surto muito forte de malária, e a malária é uma doença nativa aqui da América, né? Então, eles vão começar a ter surtos de malária, e também por conta da devastação, porque eles começam a cortar as florestas, né, para aumentar a sua área de cultivo e para a construção dos templos. Gente, é um fato muito importante. Quando você modifica o território, quando você desmata uma floresta, o ciclo da água ele é interrompido. O ciclo da água tem os elementos do quê? É preciso que a água tire as plantas, tirem a água do solo e faça com que essa água evapore. Né? Então, quando isso acontece, há as chuvas. Se você não tem a árvore, esse ciclo ele é prejudicado. Né? Por isso que se fala tanto do desmatamento da Amazônia. Acredito que o professor Ricardo vai falar isso aí com vocês, mas assim, sem as árvores da Amazônia, esse ciclo da água ele vai chegar ao fim. Porque a Amazônia ela tira a água do solo e joga para a atmosfera. Quando ela joga para a atmosfera, essa água vai bater na Cordilheira dos Andes e vai voltar para a região sudeste do nosso território. Por isso que a chuva, por isso que quando nós falamos em Amazônia, tem muito a ver com crise hídrica. E a mesma coisa aconteceu com os maias. Como eles devastaram as florestas, esse ciclo da água não vai ter o mesmo dinamismo, não vai funcionar da mesma forma, vai diminuir a quantidade de chuvas, isso prejudica a agricultura e força esse povo a fugir. Eles vão literalmente fugir. E eles vão deixar as suas edificações ali. Bem, gente, então, uma coisa também aí muito interessante no caso aí dos maias, né, é essa questão do abandono das suas cidades. Então, gente, ó, a gente vai começar a falar também um pouquinho aqui dos astecas. Os astecas, né, no caso aí, os astecas, diferentemente dos maias, eles vão se formar e eles vão dominar a região central do México. Eles não vão chegar na América, chegar perto dos Estados Unidos, e eles também não vão descer para a Península de Yucatán. Eles vão ficar localizados ali no centro do México. O porquê é importante a gente pensar sobre os astecas? Os astecas têm alguns estudiosos que acreditam que os astecas eles vieram do norte, né, da região dos Estados Unidos, e muitos também falam que os astecas foram os imigrantes, foram os migrantes maias que saíram da Península de Yucatán e se estabeleceram no centro do México. Então, nesse caso aí, nós teremos o povo asteca, ele será um povo que ele vai usar o sistema muito parecido do que foram os persas. Né? Então, como é que o Império Azteca ele vai se formar? Os povos dominados, no caso, os astecas, eles eram altamente militares. Eles eram ótimos militares. Só que os astecas, eles não dominavam a metalurgia do ferro. Eles eram ótimos oríveis. Né? Então, eles manipulavam o ouro, mas eles não conseguiam fundir o ferro e transformar o ferro em armas. Então, a maior parte das armas astecas eram de pedras, de quartzo, que é um tipo de pedra que quando você quebra ela vai se transformar em lâminas. E eles vão amarrar essas pedras em pedaços de madeira e vai usar aquilo como armas. Né? Um ponto importante aí que nós devemos levar em consideração. Bem, gente, então, uma coisa que nós vamos, né, falar um pouquinho aqui é que em torno, né, de 1325, os astecas vão dominar a região ali do Lago do México. Né? No caso aí, o lago de Texcoco, que é um lago que fica onde hoje é a capital mexicana, chamada, né, a Cidade do México. Como é que essa cidade, né, essa cidade vai ganhar o nome de Tenochtitlan?
Por que essa cidade ela é tão importante? Porque é o seguinte, ela vai ser construída no meio do lago. Esse era o maior lago da região ali do México. Né? Então, gente, por que é importante a gente frisar essa cidade? Como você vai construir uma cidade no meio de um lago? Né? Como que você vai Encher construir de terra? uma cidade no meio do lago? Oi? Encher de terra? No lago? Tirar água? Eles vão começar a aterrar o lago. Eles vão começar a criar balsas, né? Balsas chamadas de tinampas. O que é essas balsas? Eles começam a pegar plantas aquáticas e juntá-las e transformá-las em balsas. E vão começar a colocar terras nessas balsas. E quando eles colocavam a terra nessas balsas, eles vão plantar nessas balsas e vão construir a sua cidade. O porquê que é importante construir aquela cidade no meio do lago? Né? Porque o povo, no caso, a cidade de Tenochtitlan, eles tinham muitos inimigos internos. Então, o povo maia também existiam povos que os maias eles dominavam, e esses povos também tentavam invadir os astecas. Entre esses povos eram os mexicas. Né? Então, por que construir a cidade no meio do lago? Porque quando esse povo ele fosse ameaçado, era apenas fazer o quê? Levantar as pontes e ficar isolado no meio do lago. Então, isso facilitava a defesa do território. Lembrando que aqui na América não existiam armas que pudessem ter um ataque de longa distância. Só os europeus que dominavam, o europeu e os chineses, dominavam o uso da pólvora. Né? Tanto é que aí que está a vantagem que os europeus tinham frente aos índios. Os índios, eles não dominavam a pólvora. Pode falar. Não tinha arco e flechas? Porque, assim, sempre quando eu vejo uns filmes que falam dos índios, essas coisas, eles sempre estão com flecha, nesse negócio assim. Então, na América Central, eles não dominavam a arte da flecha. A flecha, ela é usada muito para caça, né? Principalmente pelos povos aqui da América Portuguesa, do Brasil. Né? Então, eles vão usar para caçar, para pescar. Já o povo maia e o povo asteca, eles não vão usar flechas, eles vão usar essa clava que eu te falei, que é um pedaço de pau, de madeira, com quartzo nas pontas, que se tornaria como se fosse um machado. Né? Uma forma de produção de armas. Gente, então é o seguinte, né? Então, eles tinham esse aparato aí, né? Eles vão produzir milho, vão produzir pimenta, vão produzir batatas, vão produzir feijão. Então, muitos desses produtos serão herdados pelos europeus. Bem, gente, então, a sociedade, ela era uma sociedade hierarquizada, era uma sociedade estamental, né? Então, o que é uma sociedade estamental? Ela não permitia ascensão social. Então, o asteca, ele não poderia buscar, ele não galgava avanços sociais. Então, um camponês vai viver como camponês e vai morrer como camponês. Ele nunca vai se tornar um chefe, um militar. Ele sempre vai ser um camponês. Então, era uma sociedade estamental. Né? Lembrando dessa questão que é importante. Eles também vão dominar a escrita, né? Que é um elemento muito importante para os povos antigos, né? A escrita é algo muito importante, né? Que é um fato que nós devemos, né, levar em consideração. E eles acreditavam que os guerreiros, né, eles eram a reencarnação de alguns deuses. No caso, eles acreditavam muito no deus Falcão, no deus Águia, e em um deus que era um jaguar. Então, quando os guerreiros iam para a guerra, eles usavam roupas cerimoniais com pele de jaguar e com penas, como se eles reproduzissem esses deuses na Terra. Bem, gente, então assim, a educação, no caso aí, a educação não era para todos. A educação no Império Azteca era apenas para os filhos dos nobres. Então, só os nobres teriam direito à educação. Os camponeses, não. Então, ensinar a escrever, entre outras coisas.
Bem, gente, então aí nós temos também a questão da religião. A religião asteca, ele tinha como figura central o sol, né? O sol. E segundo a mitologia, né, asteca, a cada 80 anos existia um período de grande glória. Um período de grande glória onde o Deus Sol ele vinha à Terra para proporcionar essa grande glória. E assim, uma forma de alimentar os deuses, eles acreditavam no seguinte, que era preciso ter sacrifício de sangue. Né? Então, o que quer dizer sacrifício de sangue? Eles usavam os prisioneiros de guerra como sacrifício. Né? Tanto é que teve um filme que eu falei para vocês chamado Apocalíptico, né? Apocalíptico, que eles vão sacrificar os prisioneiros de guerra para saciar a vontade dos deuses, né? Em uma questão voltada, porque eles acreditavam que os deuses se alimentavam de sangue humano. Então, eles vão sacrificar as pessoas. Ô, professor, nesse filme, quando eles estavam sacrificando, teve um eclipse na hora que estava sacrificando o ator principal lá, teve um eclipse. Sim. Aí eles começaram a correr no meio do nada, aí os que sim, pegaram eles, né, caçaram eles, começaram a atacar flecha, atacar os negócios com quartzo quebrado É que para eles, matar. é que eles acreditavam que quando os deuses estavam enfurecidos, no caso o Deus Sol, ele se escondia. Então eles acreditavam que quando o Sol ele ficava escuro, porque eles não tinham controle, eles não sabiam que a Lua passava na frente do Sol, que é o eclipse solar, né? Eles não sabiam disso. Então eles acreditavam que aquilo era um castigo divino. E para que esse castigo divino fosse sanado, fosse paralisado aquele castigo divino, era preciso ter o quê? Precisa ter o Deus, ele deveria estar satisfeito. Como é que eles deveriam estar satisfeitos? Com o sacrifício humano. Também uma outra forma que eles usavam para escolher as pessoas para o sacrifício era um jogo de bola. Né? Era um jogo de bola que eles usavam bola de borracha. Então, eles faziam bola de borracha maciça e eles batiam com a bola com a cintura. Então, eles batiam na bola com a cintura e, para ganhar o jogo, eles colocavam arcos de pedra no canto dos campos. Ô, professor, O jogo tinha que passar a bola nesse arco. Pode falar, Eduardo. e eles colocavam uma cesta numa arena lá em cima, né? Que era para eles fazerem os pontos. Isso. Então, o time que ganhava, que conseguia colocar a bola naquele cesto, ele iria ter a possibilidade de receber o chocolate, né, que era uma bebida sagrada, que nada mais era do que a semente de cacau moída com temperos, né, lembrando, né, eles não tinham conhecimento do açúcar ainda. Então, eles tomavam o chocolate, só a semente e água. E aquilo era amargo que doía, né, o chocolate amargo, né? Então, só que o chocolate ele dá uma energia muito grande para as pessoas, né? Tanto é que o chocolate ele é considerado um alimento energético, né? Então ele dá uma energia muito grande para a pessoa. Então, nesse sentido, quem ganhava recebia o chocolate e quem perdia era sacrificado. Era literalmente um jogo de mata-mata. Né? No caso, a Nicole que joga basquete, né? Imagina se você perdesse o jogo, você seria sacrificada. Imagina que legal. É um jogo literalmente do mata-mata, né? Ou mata, não tem conversa. Então, assim, gente, então, nesse sentido aí, eles vão ter esse domínio muito grande. Só que, né, como a gente falou na aula, quando o europeu chegou ali na América Central, né? Quando o europeu chega, eles vão se aliar o europeu e os mexicas, né, que era um povo dominado pelos astecas, vão se unir contra os astecas. E aí chega ao fim do povo asteca, foi quando Cortés ele captura o Montezuma II e ali chega ao fim o Império Azteca. Bem, gente,
Tem alguma dúvida? Não. Certeza? Sim. Hum. Esse assunto eu acho que eu já ouvi. Já Gustavo, tinha ouvido. Giovana. Giovana hoje está quietinha, né, Giovana? Giovana nem dá o sinal de vida, mas assim, tô vendo que ela tá aqui. O Júlio também. O Júlio deixou um quadradinho bege aí de canto. E aí, gente, alguma dúvida? Não. Então, galerinha, então eu vou dispensar vocês aqui para vocês ficarem aguardando a próxima aula. Precisando de mim, eu estou no WhatsApp. Assim, gente, ó, manda mensagem. Tem alguma dúvida sobre lição de história e de filosofia? Manda mensagem no WhatsApp. Não deixa essa dúvida ficar muito tempo, não. Né? Então, a gente vai conversando aí. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição, tá, galera? Beleza? Então, vou desligando aqui. Qualquer coisa, vocês me chamam. Até mais, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.